E agora, nos próximos minutos, vamos falar um pouquinho de ventilação mecânica, já que a gente viu sobre o bloqueador neuromuscular, uma medicação necessária para poder fazer a intubação, vimos a intubação e agora precisamos ventilar o paciente, né? Mas antes de começar a falar um pouquinho de ventilação mecânica, deixa eu só conhecer os senhores aqui. Quem são os acadêmicos da sala? Levanta a mão, por favor. Perfeito. E quem são os acadêmicos que já estão na fase clínica, no 5º e 6º ano, no internato? Levanta a mão. Ok, minoria. Muito bom. Então, na verdade, os acadêmicos que estão aqui provavelmente ouvem falar de ventilação mecânica, quem já ouviu falar de ventilação mecânica, e muitas vezes é um assunto complexo. A gente não entende muito bem como gerenciar um ventilador. Quem está aqui na fase clínica, Gutenberg está aqui, sabe o que eu estou dizendo, encontra um ventilador cheio de botão e a gente intuba e agora precisa apertar aqueles botões para colocar o paciente para ventilar e para oxigenar. Só que antes de falar daqueles botões propriamente dito e passar os conceitos fundamentais de como vocês vão colocar o paciente de vocês para ventilar, eu quero relembrar um conceito que aqui agora está mais perto dos colegas da área do início, da parte básica da fisiologia, né? O nosso paciente está em decúbito dorsal horizontal. Com isso, tem uma cefalização do diafragma que comprime o pulmão. A professora Maria Ângela acabou de falar de um bloqueador neuromuscular que vai relaxar ainda mais o diafragma e vai comprimir ainda mais esse pulmão. Então a gente não pode esquecer que um pulmão que estava relativamente homogêneo, que tinha os seus alvéolos abertos, aerados, sendo ventilados, agora a gente vai ter um pulmão muito heterogêneo com alvéolos que estarão desabados e atelectasiados. Isso vai gerar dificuldade na nossa ventilação, vai gerar hipoxemia e vai gerar lesão pulmonar. Além disso, portanto, o nosso paciente, nessas condições, ele vai ter um pulmão duro. Pulmão duro significa redução da complacência pulmonar. Eu vou ter que fazer muita pressão para poder encher esse pulmão de ar. E, além disso, a gente vai entubar esse paciente, como o professor Brandão acabou de dizer para a gente, aonde a gente vai ter um aumento da resistência dessa ventilação. Ou seja, esse fluxo aéreo vai encontrar uma resistência de ar. Esses são duas condições que a gente encontra na prática clínica de pacientes que têm baixa complacência ou alta resistência para fazer ventilação. Aí aqui são características especiais, que eu nem vou entrar nesse mérito. Vamos dizer agora nos nossos pacientes, sem considerar a fundo esses pontos de redução de complacência e redução de resistência. O que eu quero chamar a atenção aqui, que paciente que tem baixa complacência e alta resistência, ou qualquer paciente nosso que tem um pulmão que não seja tão heterogêneo, nós temos duas condições que levam à lesão pulmonar. Primeiro, é ter pressão muito alta durante a ventilação, que vai distender muito esse alvéolo e vai arrebentar as membranas alvéolos capilares, ou aquele paciente que a gente vai ventilar com uma pressão baixa e vai ter atelectasia. E essa atelectasia vai fazer um atelectrauma e um biotrauma que vai levar à lesão pulmonar. Dessa forma, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o nosso alvéolo, quando está lá submetido a uma determinada tipo de pressão, que é chamado estresse, e quando a gente ventila, que esse alvéolo distende e quer chamar a um outro tipo de fenômeno chamado strain, ou seja, esse stress e esse strain, a depender de como a gente gerencia a nossa ventilação mecânica, a gente vai fazer lesão pulmonar. Portanto, toda ventilação mecânica leva à lesão pulmonar. E olha que contrassenso, se estamos entubando o nosso paciente com Covid porque tem doença pulmonar, a gente pode piorar essa doença pulmonar, chamada lesão to hit. São duas lesões. Agora, se nós temos o nosso paciente com pulmão normal, que nós entubamos porque teve um rebaixamento de nível de consciência, nós também podemos levar à lesão pulmonar. E aí, princípio hipocrático, primo non nocere, primeiro não fazer o mal. Não vamos entubar esse paciente e não vamos fazer mal a esse pulmão. Portanto, toda a nossa ventilação mecânica tem um princípio básico, chamado ventilação mecânica protetora. Nós temos que proteger os pulmões dos nossos pacientes, porque nós temos que evitar a hiperdistensão desse pulmão, que é o que nós estamos vendo aqui em cima, com esses alvéolos, a membrana alvéolo-capilar sendo rompida, e nós temos que evitar o atelectrauma, que é o fechamento desse alvéolo, fazendo inflamação e lesão pulmonar. Bom, e como nós vamos fazer isso?
Pensem os senhores agora, vamos começar do simples para o complexo. O nosso pulmão, ele é um balão. E a gente vai precisar de um equipamento, aonde nesse equipamento eu vou falar, olha, agora você vai disparar e você vai encher esse balão e num determinado ponto você vai mudar de fase, o que a gente chama de ciclar, e você vai deixar esse balão esvaziar de forma passiva. Portanto, aqui nós temos as nossas fases, a fase de disparo, de inspiração, de ciclagem e de expiração. Como que a gente coordena isso? Os engenheiros foram muito criativos e os engenheiros criaram 200 maneiras diferentes com um monte de variável diferente para que a gente deixe esse pulmão insuflar e desinsuflar sem causar aquela lesão que eu acabei de falar. Parece muito simples quando a gente pensa na unidade pulmonar, que é o alvéolo, mas a gente não pode esquecer que o pulmão ele é heterogêneo. O pulmão tem milhares de alvéolos. E nós iremos fazer algo de forma global para evitar uma lesão a nível regional. Portanto, em toda ventilação mecânica, a gente vai discutir alguns parâmetros que a gente vai ter que ajustar em qualquer ventilador. Seja um ventilador de UTI, seja um ventilador em centro cirúrgico, seja da marca XYZ. Os ventiladores de marcas diferentes vão ter esses botõezinhos em locais diferentes, às vezes com nomes diferentes, com layouts diferentes. Minha sugestão, quando chegarem no plantão do pronto-socorro que vocês forem fazer ou da sala de emergência, bate o olho no ventilador, dá uma olhadinha no layout, procura esses parâmetros, porque depois que você entubar o paciente, você precisa ligar o paciente no ventilador, senão vai ficar ambuzando até conseguir fazer aquele estudo duplo cego lá de achar onde estão os botões. Vamos começar agora pelo modo ventilatório. Nós entubamos o paciente, a gente precisa primeiro escolher um modo ventilatório. Eu posso ventilar esses pacientes de algumas maneiras. A gente acabou de usar o bloqueador neuromuscular que a professora Maria Ângela falou. O paciente tem paralisia neuromuscular, né? Portanto, nós iremos sempre utilizar inicialmente um modo controlado, porque a gente precisa controlar a ventilação desse paciente. O modo controlado significa que eu vou controlar que horas que o ventilador vai começar a ventilar, como que vai ser essa inspiração e que horas o ventilador vai deixar esse pulmão expirar. A expiração ela é sempre passiva. O pulmão ele é elástico. A gente não vai sugar o ar de dentro do pulmão. Então, a expiração ela é sempre passiva, mas a ventilação controlada controla todos os outros parâmetros. Existem duas formas de eu controlar isso. Eu posso controlar determinando qual é o volume que eu vou insuflar esse pulmão, ou eu posso determinar qual é a pressão que eu vou insuflar esse pulmão. Esses modos eles foram criados pelos engenheiros. Estudo clínico não mostra diferença em desfecho. E a gente vai utilizar o modo que a gente estiver mais confortável, seja volume, seja pressão. Os anestesistas no Brasil têm publicação que mostra que 80% usa o modo a volume, porque é mais simples. Na terapia intensiva, usa modo a pressão, porque os intensivistas gostam dessa forma. Relembrando o conceito básico da diferença entre o modo controlado a volume ou a pressão. A gente tem uma anatomia da nossa curva de monitorização e a gente precisa entender isso. Numa ventilação controlada a volume, nesse gráfico de cima, que é um gráfico da pressão da via aérea, a gente sai com essa ventilação a partir de uma pressão que já existe dentro do pulmão, que a gente vai conhecer chamada PIP. Depois, a primeira pressão que se aumenta nessa curva, que ela é linear e ela é reta, é o que chamamos de pressão resistiva. Porque o ar ele não bate primeiro no tubo para depois entrar no pulmão? Então, esta parte da curva significa essa resistência do tubo. Se o nosso tubo estiver dobrado, se o nosso tubo estiver com rolha, se o nosso tubo for muito fino, essa primeira fase dessa curva ela vai ser muito alta. E aí a gente já faz um diagnóstico diferencial. Depois eu falei que o pulmão é elástico. Se o pulmão ele é elástico, eu tenho um aumento da pressão de uma forma não tão vertical, uma vez que o pulmão é elástico. E aí a gente bate uma pressão na nossa via aérea. Essa primeira pressão da via aérea é o que a gente chama de pressão de pico. Todos os senhores vão ver no ventilador, pressão de pico. Essa pressão não importa tanto para a gente, porque ela leva em consideração esse componente resistivo do tubo.
E o fato de um tubo ser mais fino não quer dizer que causa lesão no pulmão. Eu falei que aqui a nossa preocupação é reduzir lesão pulmonar. Para isso, eu preciso parar um pouquinho essa ventilação, fazer o que a gente chama de pausa inspiratória, para deixar esse pulmão relaxar, e aí eu tenho uma segunda pressão, que é a pressão que nós chamamos de pressão de platô. Por que pressão de platô ou pressão de pausa? Porque é no momento da pausa da inspiração. Essa pressão, ela é também conhecida como pressão alveolar. Portanto, quando a gente faz a ventilação mecânica protetora, que os senhores leem no livro e fala que tem que ter uma pressão menor do que 30, é a pressão de platô, a pressão alveolar, não é a pressão de pico. E depois a gente expira e essa expiração volta para a PIP. Então essa é a nossa curva de uma ventilação mecânica controlada a volume. Quando a gente fala da pressão, a ventilação controlada a pressão, senhores, muito simples. Se eu estou falando aqui de uma curva de pressão por tempo, o que acontece com a minha pressão? Ela é constante, porque eu vou manter uma pressurização da minha via aérea e do meu pulmão. Por isso que o meu fluxo ele reduz, até eu expirar a níveis da PIP. Portanto, essa é a anatomia da nossa curva de via aérea quando a gente está ventilando o paciente, seja volume ou seja pressão. Existem outros modos ventilatórios? Claro, existem vários modos ventilatórios. O modo de pressão de suporte, por exemplo, já é um modo de ventilação na extubação, porque esse paciente já tem drive neuronal e esse paciente deseja respirar. Ele já está querendo respirar, porque ele já se recuperou da causa base, porque a gente já não tem mais efeito do bloqueador neuromuscular. Portanto, qual é a função do meu ventilador? Detectar em que momento o meu paciente quer disparar essa respiração e ajudar na inspiração. Essa é a função da pressão de suporte. Eu apenas estou dando um suporte ao paciente, chamado lá no nosso ventilador de PSV. E esta ciclagem, que ele vai determinar que momento ele passa da ins para a expiração, é simplesmente uma questão matemática que os engenheiros chegaram, que quando o meu fluxo alcança 25% da fase inicial, ele faz a ciclagem. Isso aqui é mais importante para a prova de residência que vocês vão fazer daqui a alguns anos do que necessariamente na prática clínica. E uma última modo ventilatório que eu vou mostrar para vocês é um modo que está caindo em desuso, mas que causa muito confusão conceitual, que é uma ventilação que ela é mandatória, ela manda no paciente, mas ela é intermitente porque ela também sincroniza com o paciente, chamado SMV, ventilação mandatória intermitente sincronizada. O que significa isso? Se eu coloco esse paciente com uma frequência respiratória de 3 por minuto, ele simplesmente desenha 3 janelas durante 1 minuto, uma janela de 20 segundos. E essa ventilação, ela entende que quando o paciente quer respirar, estão vendo aqui ó, esse detalhezinho dessa pressão negativa nesse primeiro quadrinho? Isso aqui o ventilador detectou que o paciente sugou o ar, ele quis respirar. O que ele faz? Ele ajuda na respiração. Mas isso ele só faz na primeira respiração. Depois, as demais, ele deixa o paciente respirar espontaneamente. Se quando entra numa janela e ele não detecta que o paciente quis respirar, na próxima janela, ele obrigatoriamente manda uma ventilação controlada. Por isso que é uma ventilação mandatória intermitente sincronizada. Por que isso está caindo em desuso? Alguém aqui já tentou respirar por um canudinho de Coca-Cola? Tentem fazer isso. Peguem um canudinho, tenta respirar por ele. É muita resistência, a gente tem que fazer muita força. Então, esse fato de deixar o paciente respirar espontâneo e sugar o ar do ventilador e do tubo que o Brandão acabou de mostrar para a gente, causa fadiga muscular. E aí o paciente não consegue sair da ventilação mecânica. Por isso que ele está caindo em desuso, ok? Bom, vamos falar então da ventilação controlada a volume, que é o mais simples. Ventilação controlada a volume, eu vou determinar qual é o volume que eu vou ventilar. A literatura fala de pulmão doente, paciente doente, ventilar até 6 ml por quilo. Uma pergunta aos senhores. Eu tenho 1,87 m. Eu tenho 87 quilos. Se o ano que vem eu voltar aqui com 200 quilos, o meu pulmão mudou de tamanho? Não, concorda? Portanto, eu nunca vou ventilar um paciente com peso real. Eu sempre vou ventilar com peso predito ou peso ideal.
E pela fórmula de Broca, isso é uma equação que depende do sexo e da altura. Para o homem é a altura menos 1 metro, eu tenho 1,87 m, meu peso ideal é 87 quilos. Para a mulher, a altura é menos 1,05 m. Existem outras fórmulas na literatura, isso aqui vem do estudo do ARDSNet, mas que são fórmulas mais complicadas. Se nós soubermos a fórmula de Broca, a altura menos 1 metro para o homem, menos 1,05 m para a mulher, já é o suficiente. Eu falei que para os pacientes doentes, com pulmão doentes, nós estamos falando de 6 ml por quilo. Mas pacientes com pulmão normal, podemos chegar até 8 ml por quilo. Vejam, senhores, que de 6 a 8 ml por quilo, nós reduzimos as complicações pulmonares. Bom, e a frequência respiratória? Agora eu já ajustei o meu modo controlado, porque eu usei bloqueador neuromuscular. Coloquei que é controlado a volume. Quanto de volume que eu vou dar? De 6 a 8 ml por quilo, considerando o peso ideal e não o peso real. O próximo botão que eu vou ajustar é a minha frequência respiratória. A frequência respiratória vai depender da minha gasometria, da PaCO2 desse paciente. Porque se ele retém CO2, eu preciso lavar esse CO2 e ventilar com uma frequência maior. Se ele já está lavando e está fazendo hipocapnia, eu preciso reduzir essa frequência respiratória. E vejam, senhores, que o range de um ventilador é enorme para fazer isso. Comecem com 15 respirações por minuto na primeira configuração. Já decidi o meu modo controlado, a volume, decidi o quanto de volume que eu vou dar e qual frequência respiratória eu vou colocar. Agora existe um parâmetro chamado relação inspiração-expiração. A relação INS, ela simplesmente determina deste ciclo respiratório quanto tempo é da INS, quanto tempo é da EX. Se eu coloco uma frequência respiratória de 10 por minuto, eu tenho um ciclo respiratório de 6 segundos. Se eu coloco uma relação padrão, que é de 1 para 2, quer dizer que desses 6 segundos, em 2 segundos eu estou inspirando, em 4 segundos eu estou expirando. Bom, é fácil entender? Então vamos ver aqui nesse vídeo que a gente tem um período de tempo na inspiração para o meu alvéolo encher e um período de tempo da expiração. Agora eu pergunto para os senhores, e se eu tenho um paciente com processo aqui obstrutivo? Vamos supor que eu tenho um paciente, por exemplo, um mal asmático. Vejam os senhores que o pulmão ele enche, mas ele demora para esvaziar. Estão vendo que ele está demorando para esvaziar? Se ele demora para esvaziar, eu preciso aumentar esse tempo expiratório. Preciso colocar 1 para 3, 1 para 4, num processo obstrutivo. Agora, o inverso é verdadeiro. Vamos supor que eu tenho um paciente que tem um edema pulmonar, que tem fibrose pulmonar. Então, vejam aqui que esse alvéolo agora, ele está duro, ele demora muito para abrir. Se ele está duro e demora para abrir, eu preciso aumentar este tempo inspiratório e passar para 1 para 1, ou até mesmo 2 para 1. Então, eu vou ter que determinar para cada paciente se o pulmão está duro ou se não está duro. Próximo botão que nós temos, comecem com uma relação de 1 para 2, fisiológico, 1 para 2. Próximo botão que eu vou configurar é um botão chamado PEEP. PEEP significa Positive End Expiratory Pressure, é a pressão positiva no final da expiração. Simples a gente entender isso, né? Quando a gente expira, fica ainda um ar dentro do pulmão. Se eu faço uma expiração forçada, lembram da fisiologia? Fica o volume residual dentro do pulmão. Então, eu preciso manter uma pressão dentro desse pulmão. A literatura fala que a gente pode começar com 5 a 8 centímetros de água. Sugiro os senhores deixarem um botão de PEEP configurado em 5 centímetros de água. Agora, existe uma outra manobra, que se chama manobra de recrutamento. O que quer dizer a manobra de recrutamento? Imaginem os senhores que vocês têm um pulmão que atelectasiou, um pulmão que parece agora uma uva passa. Vejam os senhores que eu tenho um paciente com síndrome do desconforto respiratório agudo, que tem um pulmão todo consolidado e atelectasiado. Eu preciso abrir esse pulmão na marra, na força. Então eu faço uma manobra de recrutamento que eu expando esse pulmão. Só que se eu não configurar aquela PEEP, aquela pressão de uma forma mais alta, quando esse paciente expirar, esse pulmão vai fechar novamente. Portanto, vocês precisam individualizar. Comecem com 5, mas se tiverem um pulmão com muita atelectasia, com síndrome do desconforto, deixem valores mais altos. Não tem um número cabalístico, é preciso individualizar para cada paciente.
Por fim, lembra que eu falei que se o pulmão fechar, causa atelectasia, causa lesão pulmonar. Mas se eu abrir muito o pulmão, eu arrebento a membrana alveolo-capilar. E esse paciente também tem lesão pulmonar. Portanto, eu preciso determinar uma pressão limite, uma pressão máxima. E existe um botão para isso. Veja, pressão limite. Esse botão, ele considera a pressão limite aqui, da pressão de pico. Só que eu falei para vocês que a pressão mais importante é essa aqui, a pressão de platô. Então, como que vocês vão guiar a ventilação mecânica de vocês? Vocês vão guiar por um monitor chamado Driving Pressure. O que significa Driving Pressure? Significa a diferença da pressão de platô menos a PIP. E por que a pressão de platô menos a PIP? Um alvéolo está parado sob um estresse. Lembra que quando a gente entrega uma ventilação, a gente faz o strain e isso causa lesão pulmonar? Essa diferença, platô menos a PIP, é o chamado driving pressure. E a gente vai manter esse valor sempre o menor possível, preferencialmente menor do que 15. Por fim, o último parâmetro que nós vamos ajustar é o que chamamos aqui o tempo de pausa inspiratório. Veja que quando a gente tem um tempo de pausa inspiratório de 0, na verdade você sai de uma inspiração e já cicla direto para uma expiração. Quando a gente ajusta essa pressão de pausa, você faz uma inspiração, você para um pouquinho e depois você expira. Deixe entre 20% e 30%. Isso aqui é para melhorar a distribuição de gás dentro dos pulmões. Portanto, meninos, qual a mensagem que a gente pode levar para casa? Ventilação mecânica tem que tomar cuidado porque sim, ela causa lesão pulmonar, ela aumenta a morbimortalidade, seja no pulmão doente, seja no pulmão normal. Ela é um processo que é dinâmico, a gente precisa individualizar. Tem que ver se aquele paciente tem um componente restritivo, tem que ver se o paciente tem um componente obstrutivo, tem que ver se a minha resistência da ventilação está alta ou se a minha complacência do pulmão está baixa. Mas se nós soubermos o que cada um desses botões significam, a gente consegue individualizar essa ventilação. Ventilem com baixo volume corrente, coloquem um modo controlado a volume, e ventilem num pulmão doente 6 ml por quilo, num pulmão sadio até 8 ml por quilo, sempre peso ideal, nunca peso real. A gente tem que ser gentil com o pulmão. A pressão de platô, quanto menor for, melhor. Tá? A gente tem que evitar este aumento que eu falei do driving pressure, que é a diferença da pressão de platô menos a PIP. Esse vai ser o principal monitor de vocês para evitar lesão pulmonar. Sempre tenham em mente, mantenham menor do que 15. Pressão de platô menos PIP, menor do que 15. Em relação ao PIP e à manobra de recrutamento, é o que eu falei, a gente precisa individualizar. Se a gente tem um pulmão muito consolidado por causa de síndrome de desconforto respiratório, a gente tem que fazer manobra de recrutamento, a gente tem que configurar uma PIP um pouco mais alta, mas isso vai variar de paciente para paciente. Muito obrigado.